Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste dia o Senhor possa nos abençoar a todos, que possa trazer o conforto às nossas almas, o equilíbrio que precisamos, que Ele possa nos dar, irmãos, a sua bênção, que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós que estamos aqui na sua casa, e também a todos os nossos irmãos que estão neste instante ouvindo a palavra de Deus também através da rádio Despertar pela internet. Que neste dia seja um dia glorioso, um dia em que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, que Ele possa falar no nosso íntimo das nossas almas, que todos nós possamos sentir a presença do Espírito, nos animando, nos fortalecendo, trazendo o entendimento que precisamos da vida para estarmos animados e fortalecidos para continuar a nossa vida diante das tribulações, das dificuldades que o mundo apresenta. Vamos orar, irmãos? Vamos buscar nesse instante o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça em respeito ao nosso Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para Te rogar a Sua presença, Senhor. Que o Senhor esteja entre nós, entre todos aqueles que estão em comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa neste dia, Senhor, nos amparar, nos abençoar, aliviar, Senhor, todas as opressões do inimigo. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares, afastando dos nossos lares a influência do maligno, Senhor. Te pedimos, do fundo dos nossos corações, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, Senhor, porque somos necessitados, somos carentes, Senhor, do Teu Espírito. Por isso te pedimos que o Senhor possa nos ajudar nesse instante, Senhor. Entregamos nesse instante as nossas vidas em Suas mãos, Senhor, para que o Senhor possa operar e mudar a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir para a verdadeira vida, para a salvação das nossas almas. Oremos para que o Senhor faça esta obra em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todos os males. Amém, Senhor Jesus. Nós queríamos convidar os irmãos ao Evangelho segundo João, no capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, onde vamos ler apenas alguns versículos. Neste capítulo, o evangelista João, ele narra muitos acontecimentos na vida de Jesus. Ele inicia falando da multiplicação dos pães. Fala também de quando Jesus andou sobre as águas. Fala de um discurso que Jesus fez, dizendo para que as pessoas não o buscassem apenas pelo pão da carne, mas sim pelas coisas do Espírito, pelo pão verdadeiro. Onde Jesus fala também que Ele é o pão do céu, que desceu para nos dar vida. E Ele faz um discurso duro também, falando que as pessoas teriam que comer da sua carne e beber do seu sangue. E muitos, ouvindo este discurso, acham
quase que impossível seguir Jesus. Eles dizem uns aos outros: quem poderá ouvir esta palavra? Quem poderá ouvir este discurso? E muitos viram as costas para Jesus e vão embora, porque eles não estavam ainda preparados para ouvir a verdadeira palavra de Deus, a palavra espiritual. E eles vão embora. No versículo 65, os irmãos podem nos acompanhar. Jesus diz: eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12 apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém. Irmãos, a gente sabe que existe muitas igrejas lotadas, milhares de pessoas em busca de Jesus, mas o que vemos é que muitas pessoas buscam Jesus para apenas o pão da carne, apenas para as coisas da carne desta vida. Quando se fala uma palavra de vida eterna, das promessas além desta vida, muitos saem das igrejas e vão para outras igrejas em busca do pão da carne. O que temos visto é que muitas pessoas estão nas igrejas não em busca do verdadeiro pão, não em busca da vida eterna, mas em busca das coisas da matéria. E foi isso que aconteceu na época do Cristo. Quando ele falava das coisas espirituais, que nós deveríamos comer da sua carne, beber do seu sangue, quer dizer, das coisas do Espírito, muitos viraram as costas e foram embora. E Jesus não se preocupou com isso. Jesus disse até para os seus 12 apóstolos: vocês também não querem ir embora? Mas aqueles já estavam com Jesus em espírito, aqueles 12 já tinham bebido do seu sangue, comido da sua carne, eles entendiam já o que o Senhor dizia. E Pedro, inspirado pelo Espírito ali, diz: Senhor, para quem iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Somente o Senhor pode nos dar a vida eterna. Onde iremos encontrar a vida eterna, a não ser em ti? Irmãos, esta pergunta que nós devemos fazer a nós também. Para onde iremos? Para quem iremos? O que estamos procurando na igreja? Estamos procurando o pão da carne? Ou estamos em busca da vida eterna? Nós temos de fazer essa pergunta. Estamos buscando Cristo para quê? Creio que para a vida eterna. Então nós não podemos virar as costas para o verdadeiro Cristo, e sim ouvir o que o verdadeiro Cristo tem a nos dizer. E somente Ele pode nos dar, irmãos, a verdadeira vida. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Não há outro Senhor, não há outro Deus que pode nos dar a vida eterna. Que possamos decidir, irmãos, por este Cristo, e rogar a Ele com todas as nossas forças, pedir a Ele do fundo das nossas almas, do nosso coração: Senhor, nos dê esta vida eterna, nos ajude, me ajude, Senhor, e entregar a nossa vida a Ele e dizer: eu sou teu, Senhor, salva-me, me livra de tudo aquilo que possa me afastar de ti, me dê a sua bênção, a sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe neste dia, nos fortaleça a todos e abençoe o pastor que vai proferir a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, estávamos atentos à palavra
do presbítero, e ele faz uma indagação a nós sobre o que temos buscado na igreja de Cristo. Parece que essa pergunta já foi feita muitas vezes aqui entre nós. Eu penso que os pregadores, de uma maneira geral, eles estão sempre alertando o povo. Isso porque existe, desde que a igreja foi fundada, um espírito que pretende distrair a nossa fé. Ele quer fazer parecer que está tudo bem. E se nós não nos darmos ao cuidado de vigiar e de nos penitenciar em nossas orações, confessando ao Senhor a nossa fraqueza, Ele pode nos invadir e pode nos enrolar. O apóstolo Paulo, ele tem sido para nós um exemplo das grandes dificuldades que a igreja enfrenta. Como fundador da igreja cristã, ele conviveu com os perigos, as tentações, com todos os problemas da igreja nascente. O pior disso é que as pessoas, elas continuam as mesmas. Na verdade, os homens da época de Jesus, eles não mudaram. Nos nossos dias, não é diferente. Nós temos um pouco mais de conforto, estamos acostumados à tecnologia, a uma filosofia política de vida que nos faz parecer mais civilizados, mais preparados para enfrentar o futuro, segundo dizem aí os meios de comunicação. Mas a forma da nossa vida exterior não tem nenhum interesse para Deus. O que importa é aquilo que o homem é interiormente. E nesse quesito, nós estamos como naquela época. E pode-se dizer, talvez até mais pervertidos, corrompidos. Hoje nós vemos o mal presente no mundo com requintes de crueldade. As pessoas parecem não ter noção direito do que é certo mais, do que é errado, o que é o bem, o que é o mal. E este espírito, ele está na igreja. Por esta razão, os pregadores, eles precisam sempre estar chamando o povo para Cristo. Os pregadores, os evangelizadores, os missionários, pastores, pastoras, não importa quem seja, precisam se conscientizar que o momento é muito grave. Se era ruim na época de Cristo, hoje é muito pior. E com a aproximação da apostasia, que deve acontecer nos próximos anos, a situação se agrava. A situação espiritual do mundo é muito pior. Segundo as profecias, o inferno está acompanhando a morte que vem entrando no mundo. Vai destruir a vida. Na igreja nós temos que clamar, pedir ao Senhor que nos ajude a manter os irmãos e as irmãs em razoável estado de permanência no caminho do bem.
Mas a tarefa não é só nossa, que estamos à frente da igreja, mas é também de cada um de vocês. Homens, mulheres, jovens, pais, mães, vocês têm que estar atentos, porque nós estamos na igreja uma vez na semana ou duas, e vocês, no tempo restante, estão em casa, estão no mundo, estão trabalhando, estão convivendo com pessoas que já estão nas mãos do inimigo. E qual é a influência que você está recebendo dessas pessoas? O que está acontecendo com você? A sua casa está em segurança? A gente percebe, irmãos, conversando com a igreja e conversando com os irmãos que nos escrevem frequentemente, que nós estamos por um fio, se é que já não caímos. Tal é a gravidade. Nós queremos alertar a igreja. A igreja é um organismo que deveria se destacar do mundo. Porque a igreja, ela é constituída pelos santos do Senhor. E essa palavra santo, no seu sentido espiritual, significa separado. Significa cortado. Cortado da árvore da morte para sermos enxertados na árvore da vida. Nós somos separados? Será que a nossa vida, nós podemos dizer que a nossa casa, que a nossa família, ela é diferente das famílias do mundo? Ou nós vivemos como todo mundo vive? Essa é a pergunta que os irmãos precisam fazer, os irmãos que estão nos assistindo. O que é que estamos fazendo da nossa vida? Qual tem sido o papel da igreja na nossa vida? A igreja tem mudado a nossa vida? Ou a igreja se preocupa apenas com ela e não se preocupa com as pessoas? Pois a igreja somos nós. Se a igreja não promove a vida espiritual das pessoas, ela não serve para coisa alguma. Pode fechar a porta. Nós somos santos, nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós temos honrado os irmãos da igreja. O que eu tenho feito pelo meu irmão, eu conheço a vida do meu irmão, que está aqui sentado do meu lado. Alguém está precisando de alguma coisa? É comunicado à igreja a sua necessidade? Você quer uma orientação da igreja? Existem irmãos e irmãs que querem a ajuda da igreja, mas não querem ser orientados. Percebe? Eles querem que a igreja ajude materialmente a sua vida, que está destroçada pelo diabo, mas não quer que o pastor faça uma avaliação do que está se passando. Por quê? Porque aí fora ensinaram uma doutrina que ninguém deve se envolver na vida do outro. Percebe? Diz que é direito à privacidade, uma obra muito boa do diabo. Até os pecadores querem ter direitos agora a andar pelas ruas sem roupas, fazendo seus protestos, como se fosse tudo direito. É uma obra do diabo. Então nós absorvemos esse espírito de uma outra forma, com uma outra capa, e queremos que as pessoas nos ajudem, mas nós não queremos que elas digam a razão dos nossos males. Porque se o pastor apontar qual é a causa do seu mal, a sua vaidade não vai querer escutar. O diabo já colocou no seu coração que você tem muitas razões. Razões, que você é maravilhoso, que você é um vencedor, que você é um guerreiro, que você lutou, que você trabalhou, que você foi não sei para onde ganhar dinheiro, que você sofreu muito para você ter o que você tem hoje. Sendo que as coisas que você tem
Não são nada. Os bens materiais não servem para nada, irmãos. Absolutamente. Isso nos céus não tem nenhum valor. O que interessa realmente para nós são os bens espirituais. E como é que nós conquistamos? Como é que nós conquistamos os bens espirituais? Somente através da palavra de Deus, do Deus vivo. E essa palavra, ela diz a nós que é preciso renunciar ao nosso próprio ego. Isso vale dizer, deixar de achar que você sabe de coisas que você não sabe. De vez em quando eu tenho alguma surpresa aqui na igreja, um irmão vem contar para mim que está fazendo uma coisa lá, nos seus negócios, ou na sua vida pessoal. Eu digo, é mesmo? É. Sequer conversou comigo, que sou pastor, sou irmão mais velho. Está fazendo uma doidice, vai dar uma dor de cabeça danada para ele, mas não vem perguntar. Porque as pessoas estão cheias de autossuficiência. Autossuficiência. Elas sequer pensam assim, olha, eu vou conversar com o pastor que já deve ter uns 30, 40 anos de estrada. Ele deve saber me dizer o que eu posso fazer. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Não, a pessoa está cheia de si. Porque escuta a doutrina do mundo e acha que por si mesmo pode fazer o que bem entende da sua vida. Daí aparece uma desgraceira toda mais tarde. Aí corre no pastor, pastor, será que não dá para o senhor resolver para mim? O que o senhor pode fazer? O senhor não pode orar por mim? Eu fico olhando e pensando, meu Pai Santíssimo, você acha mesmo que a minha oração vai resolver alguma coisa? Vai resolver os teus problemas, produto da sua sandice? Então a igreja, irmãos, ela está enfraquecida. A igreja está enfraquecida. Em todos os lugares, porque este mal é um mal secular. Não é um mal que começou hoje, começou ontem, o mês passado, não, é um mal secular. Está piorando demais agora no fim desses dias. E Paulo já convivia com isso na igreja quando ela nasceu. Ou o Satanás daquela época é diferente do Satanás de hoje. Ele é o mesmo, mentiroso, homicida, pai de todas as tragédias e desgraças humanas, a quem o homem dá ouvidos pela sua imaturidade. Vamos à carta de Filipenses, aos Filipenses, por favor. Capítulo 3. Olha, irmãos, eu sinto que a gente está numa viagem, e nós que estamos à frente da igreja, é como um barco, estamos no leme, e cuidando das velas, e vento forte, e mar grosso, e tempo muito escuro no horizonte, e bom número dos passageiros estão se divertindo, fazendo festa. Não sei o que vai ser a hora que nós entrarmos na tempestade. Sinceramente, não sei. Não sei. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Diz ele, irmãos meus, resta que nós nos alegremos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ele inicia a carta dizendo, olha, não há para nós que somos crentes outra alegria, senão a Jesus. As demais alegrias, não importa, mesmo que você as tenha, saiba que são alegrias passageiras. Elas te escaparão das mãos. A única alegria que permanece de verdade é Cristo. Olha, pode ser até que você não entenda bem o que é Cristo, mas eu aconselho que se esforce, ore, chegue mais cedo na igreja para você orar, se penitenciar, conversar com o Senhor, falar para Ele das tuas misérias,
e implorar a Ele que te dê este Espírito. Porque só Jesus é capaz de nos dar uma alegria verdadeira e de nos ajudar a andar em esperança. Os nossos discursos podem parecer cansativos. Às vezes os irmãos dizem, mas pastor, o pastor já falou sobre isso. Mas temos que falar muitas vezes. Tudo já foi dito, mas as pessoas esquecem. Há quem esqueça quando sai pelo portão da igreja. Outros passam a semana lembrando da palavra. Pastor, olha, o senhor disse tal coisa na pregação. Mas há alguns que não. Não sabe nem o tema que foi tratado. Por isso nós precisamos, como diz aqui o apóstolo Paulo, para a segurança da igreja, nós precisamos falar muito sobre a palavra do Senhor. Não é necessário buscarmos no Antigo Testamento histórias, traçarmos paralelos para parecer que estamos fazendo um discurso novo. Porque o discurso é muito simples, irmãos. Muito simples. Se nós não aprendermos a amar a Deus, colocando acima das coisas desse mundo, e as pessoas, ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos perdidos. A finalidade da Escritura é só essa. Nós temos que bater nessa tecla. Amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. Temos que bater nessa tecla até ficarmos esgotados, para que as pessoas tenham alguma chance de se salvarem. A partir do versículo 2, o apóstolo diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O apóstolo está falando que na igreja existem maus obreiros. Na igreja existem maus obreiros. Satanás daquele tempo é o mesmo hoje. Os maus obreiros daquele tempo estão também hoje na igreja, representado por outros homens. O que era a circuncisão? Era um procedimento em que o pênis do homem era limpo daquela pele que cobre o pênis. Essa marca, segundo as escrituras antigas, indicava que aquele homem tinha um laço com Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele acabou com tudo isso, irmãos. Todo o pacto de Moisés foi abolido por Cristo. Mas era muito difícil deixar as obras para se entregar ao Espírito Santo. Abrir mão dos interesses desse mundo pelos interesses espirituais. Nessa época havia alguns cristãos envolvidos com o judaísmo, como existe nos nossos dias, em boa quantidade. Esses cristãos, eles atrapalhavam os que queriam se libertar, porque eles colocavam obrigações. Eles diziam que os cristãos precisavam também fazer a circuncisão, se eles quisessem entrar no reino. E Paulo considerava que esses obreiros traziam malefícios para a igreja. Nós, nos nossos dias, também precisamos estar atentos para saber se o que estão nos ensinando faz parte do pacto antigo. Porque existem maus obreiros que são inimigos da cruz. Por quê? A cruz, ela diz que esses obreiros, eles não são nada.
a circuncisão, o laço que mostra que nós estamos com Deus verdadeiramente. O apóstolo diz: somos nós que servimos a Deus em espírito. O que é que significa servir a Deus em espírito? Eu posso servir a Deus de diversas maneiras. Eu posso fazer as minhas obras, promessas, ofertas, sacrifícios, como a gente vê acontecer em muitos lugares. O que é servir a Deus em espírito? É fazer a expressa vontade de Deus na pessoa de Cristo. Amém? É servir de verdade. Tudo que eu for fazer, eu tenho que perguntar se Jesus está satisfeito comigo. Se eu estiver fazendo uma coisa que desagrada o meu Senhor, eu já estou fora do espírito de servidão. O laço, o sinal que mostra que nós estamos com Deus é o espírito de servidão. Nos gloriamos apenas em Jesus Cristo, porque Ele é tudo para nós. Veja como a doutrina ensinada pelo apóstolo, ela é de profundas consequências. Não confiamos na carne. Amém? O que quer dizer não confiar na carne? Às vezes eu estou envolvido num problema, num desafio, num transtorno, e eu fico procurando a solução nas coisas humanas. Eu vejo alguns crentes que estão envolvidos por graves enfermidades. Tudo bem, vamos procurar o médico, vamos fazer o tratamento, não vamos dispensar. Mas você tem que ter um forte apelo ao Senhor para que Ele interceda em favor desse que está doente. Porque a solução definitiva, ela vem do Senhor. Amém? Olha, mesmo na cirurgia que o médico for fazer, se o Senhor não colocar a sua mão, ela não é bem sucedida. E a hora que Ele quer, Ele vai lá, põe a mão, acabou. Não podemos confiar na carne. Eu estou com um problema financeiro. Olha, bem, eu vou jogar na loteria. Quem sabe Deus me ajuda a ganhar aí 1 ou 2 milhões, ou alguns milhões, e vou resolver o problema da minha desgraça financeira. Você vai fazer uma coisa que é contra a ética do homem que caminha com Deus. Você vai jogar para ver se resolve o seu problema. Você vai fazer parte de um círculo de coisas que engana multidões para beneficiar uns poucos. Aquele tal de mal necessário para você resolver seus problemas financeiros. Você está confiando em quem? Na carne? Nós temos que confiar em Deus. Sabe como é que você resolve seus problemas financeiros? Trabalhando. E pedindo ao Senhor que possa glorificar as coisas que você está fazendo. Amém? Irmãos, não confiemos na carne. Ah, descobri que o meu marido me traiu, estava namorando outra, fiquei decepcionada, desapontada. Tudo bem, a gente fica mesmo decepcionado, mas você esperava o quê? Que ele fosse fiel? Ah, descobri que meu filho está usando droga. Eu sempre cuidei muito bem dele, isso, aquilo, minha filha se prostituiu, eu dei a melhor educação. E você esperava o quê? Que ele fosse fiel? Que ela fosse fiel? Ninguém é fiel, irmãos. A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. Ah, vamos desconfiar de todo mundo? Não.
quando acontecer isso, saiba que isso é da natureza humana, carnal. Todos que são da carne estão sujeitos a arrastamento. Se nós tivermos uma chance de não sermos arrastados, é por meio de Cristo. Não há outro penhor. Não existe outro braço estendido, só o de Jesus. Se você quer ter vitória sobre os arrastamentos desse mundo, se agarra em Jesus. Quer servir a Deus em espírito? Se agarre a Jesus. Está com dificuldade financeira? Se agarre a Jesus e trabalhe. Não vai atrás de dinheiro fácil. Dinheiro de sorte, dinheiro de herança. Essas coisas não têm valor, irmãos. As pessoas dizem às vezes, eu gostaria tanto de receber uma herança, mas a herança não é dinheiro abençoado. Porque não foi você que ganhou. Entende? O dinheiro só é abençoado quando você ganha com o suor do seu rosto. Nós temos que compreender o mecanismo da vida. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. E o Senhor disse, olha, eu acrescentarei o necessário. O necessário. Eu tenho uma vida simples, ótimo. Eu queria ter um iate. Que pena. Queria ter um iate. Para quê? Para nada. Para passear. O que mais? Não sei, para passear. Você vai enjoar de passear de iate. Aí você vai levar umas bebidas para você tomar umas e outras, para se alegrar no teu passeio que você já se enjoou dele. Daí uns dias a bebida não serve mais, você vai levar uma maconhazinha para dar umas alegradas, entendeu? Aí não dá também, daí uns dias você vai usar uma cocaína, um crackzinho, uma heroína. Com iate e tudo, você vai para os infernos. Percebe? Você quer iate? Para quê? Para quê? É isso que o crente precisa perguntar. O que ele quer da vida, irmãos? Porque o nosso Senhor disse que não deixaria de nos ajudar nas coisas necessárias à vida. Agora, aquilo que não é necessário à vida, eu não quero. Eu não quero para mim. Não quero. Tem gente que gosta. Problema deles. Tem gente rica, milionária, trilhardária. Problema deles. Ainda bem que não sou eu. Porque eles têm um problema danado. Tem gente que vive feliz. Eu gostaria de ser como eles. Eu vivo sofrendo, chorando, angustiado. Problema deles. Aqueles que riem, os ricos, os poderosos, os que estão alegres, eles já receberam o seu galardão. Não vai ter para eles no céu. Amém? Eu não estou nem aí para esta vida. Para os bens desta vida, só o necessário para a minha existência. Fora disso, é de procedência maligna. E o Senhor tem nos mantido ali, no vermelho. Azul, vermelho. Azul, vermelho. Não é, pastor? Senhor, não dá para ficar azul um pouco mais? Não. É só uma entradinha para você se alegrar. Depois põe no vermelho de novo. Ainda bem que é assim. Porque com as angústias, com as tribulações, com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. E é isso que importa para nós. É isso que importa. O apóstolo, depois de dizer para eles que não havia de confiar na carne, e sim em Jesus Cristo, ele diz, olha, eu até poderia falar sobre confiar na carne. Porque destas obras que vocês se ocupam, circuncisão, dízimos, ofertas, festas,
rituais, sacrifícios, todas essas coisas, eu conheço muito bem. Eu fui circuncidado, versículo 5, no 8º dia da minha vida. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu dos hebreus, e segundo a lei de Moisés, eu fui feito fariseu. Segundo o zelo, os cuidados com os procedimentos da lei, fui perseguidor da igreja, mas de acordo com a justiça da lei, fui irrepreensível. Era um fariseu daqueles que observava todos os procedimentos que haviam sido determinados pela lei de Moisés e pelos anciãos. Irrepreensível. O homem era bom. Ele diz, olha, essas coisas que vocês falam aí, eu entendo. Mas aquilo que para mim era importante, presta atenção, irmãos, porque quando Jesus chega na tua vida, ele chega mudando, sabe? Algumas pessoas querem receber Jesus Cristo e querem continuar como sempre foi, fazendo a sua fezinha, né? Eu vou fazer uma fezinha, legal. As coisas que para mim era importante, eu achei depois que devia perdê-las por causa de Cristo. O que era importante para mim. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas essas coisas. E hoje eu considero as coisas que eu tinha como uma escória, de maneira que eu possa ganhar a Cristo. Olha que esse homem era um homem muito bem querido dentro daquela sociedade. Ele era um moço tão bem dedicado às coisas judaicas, que quando ele soube que havia uma seita chamada cristianismo, alguns que seguiam um tal de Jesus, e que esta seita era prejudicial aos ensinos de Moisés e ao pacto antigo, ele resolveu se engajar na fileira daqueles que lutavam contra esta seita. Paulo passou a perseguir os cristãos. Andava com a turma, com ele, entrando em casas, esbofeteando os cristãos, obrigando os cristãos a maldizer o seu Deus. Zeloso. É contra Moisés, é contra a lei, então é contra Deus. Vamos lá, vamos acabar com essa gente, para proteger os interesses de Deus. Estava lutando contra ele sem saber. Lutando contra ele sem saber. Eu fico preocupado, às vezes fico pensando, será que nós não estamos lutando contra Deus sem saber? Um dia, viajando para Damasco, na Síria, ele resolveu ir lá atrás de uns cristãos que haviam lá. Deu-se mal. Os cristãos deviam orar muito lá em Damasco. Quando ele foi lá para Damasco prender os pobres, no meio do caminho, o Senhor apareceu a ele numa forma de luz mais forte que o sol. E ali começou para Paulo uma nova vida. Ele chamava-se Saulo, até trocou de nome, o pobre. E ele perdeu os seus amigos, os seus familiares e todas as coisas que ele tinha. Por isso ele diz para nós aqui que ele perdeu tudo por Cristo e achava, a partir do momento em que ele conheceu o Nazareno, que todas as coisas do passado eram para ele uma escória. Que transformação a vida deste homem. Olha, irmãos, não estamos perseguindo a igreja, mas nós precisamos deixar Cristo mudar a nossa vida, mudar nossa vida mesmo, de verdade. Deixando para trás as coisas que passaram. Tendo mesmo o passado como
uma escória, desnecessário. Não precisamos mais do passado para avançar com Cristo. E tendo encontrado o Senhor, segundo o versículo 9, ele diz: a minha justiça já não vem mais da lei, mas vem agora pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus por meio da fé. Por meio da fé, eu sou tornado justo. Isso se chama justificação pela fé. Dessa forma, nós vamos passar então a conhecer a Deus, a virtude da ressurreição, que é a gente não ter mais que temer a morte. Nós vamos receber em nós também as aflições, recebemos a vida de Cristo, uma vida nova, mas recebemos também as suas aflições. Sabemos nos alegrar e sabemos sofrer. Eu preciso saber as duas coisas. Quando eu estou sofrendo, eu entro em parafuso? Não posso. Quando eu estou sofrendo, é momento de eu dar testemunho. Eu vou orar, eu vou clamar, vou pedir ao irmão que ore para mim, vou falar com o pastor da igreja para me dar forças, vou pedir para ele, junto comigo, clamar ao Senhor pela presença dele na minha vida. Mas eu preciso receber também as aflições, conforme a sua morte. Por que conforme a sua morte? Porque Cristo sofreu sem necessidade. Às vezes nós sofremos, não porque temos que pagar alguma coisa para a justiça, mas por causa do Evangelho. E sofrer por causa do Evangelho é uma benção. É uma benção. A desgraceira toda está em sofrermos por causa dos nossos pecados. Aí é uma vergonha. É uma vergonha. E Paulo diz no versículo 11, olha, depois de ter conhecido a Jesus, de ter recebido as virtudes da sua ressurreição, de sofrer em mim as aflições do Senhor, conforme a sua morte, tudo isso me serviu para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. E diz, olha, não que eu já a tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Ele diz, não estou dizendo que eu já encontrei a ressurreição, muito menos a perfeição. Mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançam para as coisas que estão adiante de mim. Olha, quantos irmãos deixam de servir o Senhor porque ficam pensando no passado? Irmãos, sinceramente. Jesus disse, olha, você não pode tomar do arado e ficar olhando para trás. Não pode ficar olhando para trás. Seja a sua vida boa, maravilhosa, a sua beleza física, os seus bens, as coisas que você tinha, isso... Depois que nós conhecemos a Jesus, começa uma nova existência. Eu fui importante, eu tinha muitos amigos, eu tinha muitos bens, eu tinha saúde, eu era jovem. Gostaria de continuar assim? O apóstolo diz, olha, uma coisa eu sei, fica para trás todas estas coisas, para trás. Escolhe. Olhe para frente. Vou daqui para frente buscar o alvo, que é a ressurreição, a vida eterna, a vida santa. Não importa quantas tempestades ainda terei de enfrentar. Agora já não mais por causa do pecado, mas se Deus quiser, por causa do Evangelho. Amém? Vamos avançar
para adiante, não olhar para trás. Todos quantos já somos perfeitos, confere comigo aí no versículo 15, nós já estamos indo para a conclusão, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus irá revelar. Mas naquilo a que nós já chegamos, andemos segundo uma mesma regra e sintamos uma mesma coisa. Ele falando aqui da necessidade da unidade na igreja. Nós precisamos andar por uma mesma doutrina, por um mesmo ensinamento. Não podemos estar indiferentes na igreja ao que está sendo ensinado. Esqueça aquela atitude de ir à igreja apenas para se justificar. Como nós fazíamos antigamente. Íamos à missa. Nós temos que ter interesse pela doutrina do Senhor. O que difere a nossa antiga crença da crença atual é que espera-se que o crente tenha interesse em conhecer a palavra de Deus, em estudar as Escrituras. Eu não gosto muito de estudar, eu gosto na igreja, não gosto de estudar. Que pena. Que pena. Eu vou estar lá junto com os escolhidos. Não se sabe. Não é garantido. Por quê? Porque nos céus, os preguiçosos, as pessoas desinteressadas, não tem lugar, irmãos. Não tem lugar. Espera-se, no mínimo, que você se interesse pela palavra de Deus. Pegue uma Bíblia, dê uma chance para o teu espírito, para a tua alma. Dê uma chance. Eu estou te pedindo, dê uma chance, porque sem ele você está perdido. Chegando àquela tempestade que nós estamos vendo no horizonte, você vai ficar desesperado, angustiado. O que você pensa que você tem, vai te ser tomado. Dá uma chance. O crente precisa conhecer a palavra de Deus, que está expressa no Novo Testamento, irmãos. Se puder conhecer tudo, ótimo, mas seria pedir muito, pelo menos o Novo Testamento. Faz isso, enquanto você pode. Enquanto você pode. Daqui a pouco não vai poder mais. Ele diz aqui, olha, segue o meu exemplo. Segue o meu exemplo. Era tantos problemas que havia na igreja. Isso aqui serve para a gente ver qual é a vida que o pastor leva. Segue o exemplo da vida pastoral. Pastores, presbíteros, missionários, missionárias, evangelistas, precisam ter uma vida digna no Senhor. São os exemplos da igreja. Meu pastor tem uma vida torta, na igreja é uma bênção, mas lá fora tem uma vida torta. E como é que é isso? Me explica. É uma bênção na igreja, lá fora tem uma vida complicada? Não é verdade? Ele tem que ser uma bênção aqui, uma bênção lá fora, uma bênção em todo lugar. Pastor manso na igreja, lá fora ele é bravo com todo mundo. Mas não pode ser, ou é bravo na igreja, bravo lá fora, ou manso aqui, manso lá fora. A gente não pode ter duas caras. Irmãos, nós somos o que somos. Mas olha a árvore que está plantada na tua igreja e veja os frutos. Se os frutos não forem bons, procura uma outra árvore para você se abrigar. Existem muitos obreiros, versículo 18, dos quais muitas vezes eu já vos disse, e agora eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo, versículo 18, olha aí, confere comigo. Existem muitos obreiros, e eu vos digo agora chorando que eles são inimigos da cruz. O fim dessa gente é a perdição. O Deus deles é o ventre. O que é o ventre? É só coisa da terra, do mundo. Procuram Deus só para as coisas carnais. Não se interessam por nada que está além deste mundo, irmãos. Nada. Não se interessa.
só vêm choramingar quando estão com alguém morrendo. Alguém está à porta da morte, então vamos agora procurar o pastor, ver se ele fala alguma coisa de vida eterna. Mas nós falamos sobre vida eterna todos os domingos. Falamos sobre morte todos os domingos. O que você estava fazendo na igreja que não escutou? Você vai morrer. Amém? Você vai morrer. Quando você estiver lá para morrer, se não for de morte súbita, lembra da palavra do pastor, do pregador. Essa é a palavra que você tinha que ter no teu coração para enfrentar a morte. Muitos estão na igreja apenas para as coisas do ventre. A glória dessa gente é confusão apenas, porque eles só pensam nas coisas do mundo. Mas a nós que somos crentes verdadeiros, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo, a nossa cidade não é daqui. A morada nossa não é daqui. Está claro. Eu gosto muito da vida, do mundo, das coisas. Beber, comer, passear, viver. Problema teu. Eu já vivi, já bebi, já comi, já fiz, já aprontei. Todas que você pode pensar, e já me livrei disso, estou aqui com o Senhor. Tomara que dê tempo para você se livrar das tuas ilusões e você possa encontrar o Senhor antes daquele dia. Tomara. Para nós que encontramos o Senhor, a cidade não é nesse mundo mais, mas é dos céus, de onde nós esperamos a vinda gloriosa do Senhor. Versículo 20. Que transformará a nossa vida miserável, nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, nos dando uma vida verdadeira. Segundo, o poder eficaz que ele trouxe dos céus e que ele tem em mãos de sujeitar a si todas as coisas. Eu quero mais é que ele me pegue e me sujeite a ele. Não deixa nem um pouquinho para o diabo. Ele tem o poder de sujeitar a ele todas as coisas. E eu entrego a minha vida. Espero que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, também entreguem. Os irmãos que estão nos assistindo, entreguem as suas vidas ao Senhor, para que Ele sujeite as suas vidas a Ele. Nós estávamos sujeitos a um outro espírito, que nos explorou, que mentiu para nós, que nos iludiu, que nos enganou. Ele é mentiroso, homicida, desde o começo dos tempos. Chega. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas quanto a mim, eu não quero mais ser explorado pelo inimigo. Eu quero Jesus, entrego a Ele a minha vida a partir de agora, para que Ele sujeite a minha vida a Ele. Ele tem o poder que Deus deu para que isso possa acontecer. Que Ele nos livre das mãos do diabo. A igreja seja abençoada e guardada nas misericórdias do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nos reunimos aqui mais um dia, homens, mulheres, jovens, velhos, irmãos que estão de longe ouvindo e assistindo a esta palavra. Estamos agora com um coração sedento, clamando para que sobre nós derrames a água da vida, Senhor. Queremos matar a nossa sede, queremos que o Teu Espírito oriente a nossa caminhada a partir de agora, Senhor. Que o Senhor mostre aonde nós temos que ir e o que nós temos de fazer, para que naquele dia nós estejamos revestidos das roupagens celestiais. Guarda a esta igreja, a todos os irmãos e irmãs, de outras denominações, em outros lugares, que eles também estejam guardados pelo Teu Espírito, a todo homem e mulher que crê em Ti, Senhor.
e que considera as tuas coisas celestiais, deixando de lado e para trás as coisas desse mundo. Olha por todo o teu povo, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Que assim seja.